Ficar na posição. Isso. Sejam bem-vindos, viu, gente? Obrigada, Jeremias. A gente está muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Tá? É uma honra mesmo. Já estava até falando aqui com o pessoal que está assistindo a gente. Vocês, né, são referência para nós. Tem uma filha maravilhosa que vai casar no Folha de Prata. Tenho certeza que esse momento nosso aqui vai ser um momento maravilhoso, produtivo, de muito aprendizado para todos nós. Sejam muito bem-vindos, tá? Amém. Obrigado, Geis. Obrigado, Jeremias. Para nós também é uma honra imensa poder participar deste momento tão valoroso com vocês, uma família linda, que a gente tem um carinho todo especial. Obrigado, é uma honra e eu agradeço pelo carinho, viu? E estamos aqui para cooperar com aquilo que a gente puder. Nós agradecemos, tá? Vocês dois por terem nos convidado. Para nós é um prazer estar aqui neste momento, poder dividir um pouquinho da nossa experiência. Nós não somos um casal perfeito, não somos uma família perfeita, mas a gente tem buscado em Deus, né? Fazer a vontade dele, e buscar o que ele quer para a nossa família. De início, né, só que vocês já apresentaram, nós estamos casados há 28 anos, né? Vamos fazer 29 anos agora em outubro. Temos duas filhas, a Amanda com 26 anos e a Giovana com 16 anos. Então, Deus tem nos abençoado. Duas meninas lindas. Duas princesas, né? Graças a Deus. Nós somos suspeitos de falar, né, Geisa? Mas graças a Deus. Só tenho a agradecer pelas coisas que Deus nos deu. Vocês são um exemplo de família para a gente. Amém. Obrigado, queridos. Obrigado. Pode começar. Pastor, então nós vamos começar a falar um pouquinho hoje. Nós temos também muitos noivos, né, que estão se preparando para subir no altar. Casamento é muito bom, casamento a gente pode falar que do nosso casamento, que é bênção. A gente sabe que todo casamento ele tem altos e baixos, mas o que nós podemos falar de casamento que é maravilhoso, Deus tem abençoado o nosso casamento e nós queremos passar isso também para frente. E nós lidamos com o casamento todos os finais de semana. A gente sabe que é maravilhoso. Eu acompanho, mas o Jeremias a gente acompanha de perto. A gente vê ali as cerimônias acontecendo, né? E a gente sabe que tem muitas pessoas se preparando. E eu queria que o senhor falasse já do início agora, para esses noivos que já estão se preparando para casar, né? Qual é o passo para eles? Eles que estão se preparando para casar, qual é o primeiro passo que eles devem tomar? Tipo assim, vou casar, e agora? Para eles não saírem assim, sem saber de nada, né? Não chegar sem conhecimento, sem maturidade no casamento. Qual que é o primeiro passo, pastores? Amém. Geise, Jeremias e todos os amigos que estão conosco agora, realmente são vários passos que a gente observa. Nós vamos aqui citar alguns que eu creio que serão bênção e vai dar um direcionamento a todos. Esse é um período, Geise, Jeremias, de conhecimento, verdade? O namoro e o noivado existem para que a gente analisa e toma decisão se aquela pessoa é ou não a que eu quero e se essa pessoa é ou não aquela que eu quero passar com ela o resto da vida. Então, é este momento do namoro e noivado que é um momento muito importante para esta análise e a tomada de decisões. E muitas vezes as pessoas não encaram o noivado dessa maneira. O que acontece é que as pessoas, às vezes, elas ignoram esses fatos. Vê algumas coisas no namoro, no noivado, e pensa assim, depois vai mudar. Depois vai mudar. E não é assim que as coisas funcionam. Então, este tempo é o tempo realmente de conhecer, de analisar aquela pessoa que está do meu lado, se é essa pessoa que eu quero viver o resto da minha vida, porque a gente pensa em casamento assim, pro resto da vida. Né? Verdade, ninguém começa um namoro assim, um casamento já querendo terminar, né? O casal, o noivo e a noiva, quando eles começam a namorar ali, eles já querem, mas é preciso conhecer, né? E às vezes você vê coisas ali que você não concorda, que não estão de acordo com você, e você pensa assim, lá na frente vai mudar. E as coisas não funcionam assim. Precisam ser resolvidas antes de casar. E é no noivado que tudo isso acontece. Esse é um período de fundamental importância para esse casal. É o período de conhecimento, é o período de
transparência, sabe? Eu creio que esse é um momento importantíssimo para o casal ter dentro deles a transparência entre eles, né? A sinceridade, a verdade. Podemos citar aqui, Geise e Jeremias, um texto da palavra de Deus, em Mateus 5,37, e vai nos dizer: seja o vosso falar sim, sim, ou não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então, a nossa voz, a nossa fala, e a fala de o noivo com a noiva, da noiva para o noivo, tem que ter esse primeiro passo, que é a transparência, a sinceridade e a verdade um para o outro. É o momento que vocês vão ter que abrir o coração para o outro, mostrar realmente quem eu sou, ver os pontos divergentes. Vocês vão ter que chegar num denominador comum. É no noivado que isso acontece. Então, a gente botou como primeiro ponto transparência por isso. É agora no noivado que eu tenho que sentar com essa pessoa, que eu tenho que conversar, tenho que conhecer de verdade. As máscaras têm que cair, né? Porque por mais que você conheça uma pessoa no namoro e no noivado, no casamento, você vai conhecer mais, né? Mas o noivado é este momento que eu preciso abrir meu coração, dialogar e colocar qual que é a minha realidade, o que eu penso de cada coisa. Tem que ter transparência. A primeira coisa que nós colocamos, transparência no namoro e no noivado. A pessoa precisa, Jeremias e Geise, conhecer o outro. Com quem que eu estou casando? Com quem que eu vou formar uma família? Não é? É um desconhecido para mim? É conhecido? Essa pessoa já se revelou a mim ou não? Ela mantém um livro ainda escondido? Ela é uma carta aberta diante de mim? Isso é muito importante nesse período de conhecimento. Tem que se abrir para o outro. Eu creio que nós temos tanto o noivo como os casados, depois nós vamos falar um pouco também sobre isso, os casais, casados, e principalmente o noivado. Eles têm que ser uma carta que o outro possa ter acesso em ler. É verdade, pastor. E é natural também que ocorra algumas divergências nesse conhecimento entre eles, porque estão vindo de famílias diferentes, criações diferentes. Então é natural que no namoro, no noivado, alguma coisa venha divergir. Mas é importante a sintonia, né? Que essas divergências venham chegar numa sintonia para que quando acontecer o casamento, essas arestas já tenham sido tiradas, essas arestas, acertadas. Verdade. O outro ponto que a gente colocou aqui, muito importante, a gente quando trabalha com noivos, a gente trabalha com isso. E como a gente trabalha com curso de noivos, que são 9 lições, as 4 primeiras... Vocês podem falar, né, Andréia? Esse curso de noivos, ele é só para noivos que são da igreja, ou pode ser para qualquer noivo que decidir casar? Ele é aberto para qualquer noivo, para qualquer noivo. É um encontro de 9 semanas, né? É interdenominacional. Não tem denominação. Não tem denominação. Pode participar. Pode participar. E uma das coisas que a gente trabalha as 4 primeiras semanas com esses casais que chegam aqui é cura da alma, cura do ser. Por quê? Por que isso? Porque eles vêm de famílias diferentes, cada um teve um relacionamento com seu pai e sua mãe, traumas com pai e mãe, traumas vividos talvez por abuso sexual. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Baixa autoestima. Então, a gente trabalha com essa parte, cura da alma. Por quê? Se eu entrar num casamento sem trabalhar essa área, sem consertar, sem sarar essa área na minha vida, eu não vou entrar inteiro no casamento, eu vou entrar pela metade. Se eu entrar inteiro pela metade no casamento, eu vou ter problema. Verdade. Não vai dar certo, é verdade. Exatamente. Essa questão é uma das questões... Geise e Jeremias, mas uma das questões mais sérias que a gente aborda no curso de noivos, né? É exatamente eu estar satisfeito, feliz comigo mesmo e com Deus, né? Para que eu possa entrar neste casamento curado, satisfeito, realizado em Deus como pessoa,
para que eu não coloque no outro essa responsabilidade de me fazer, né? Que muitas vezes nós colocamos a responsabilidade no outro e ele fica com uma carga muito pesada, não é? Porque há algumas coisas que só Deus pode fazer conosco. O Geise e Jeremias, e a primeira pergunta que fica é: onde eu busco essa cura? Em primeiro lugar, em Deus. Né? A Bíblia fala assim que Ele é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, se eu tenho angústias dentro de mim, coisas que precisam ser curadas, em primeiro lugar é Deus. E existem casos que eu preciso de mais ajuda. Tem casos que você precisa de ajuda de psicólogo, você precisa de uma orientação espiritual, de um pastor ou de alguém da igreja que você frequenta, né? Só que nós temos que procurar... A gente tem que procurar a pessoa certa. Isso é muito sério com relação a isso, né? Para que você seja totalmente curado. Eu preciso ser curado antes de entrar no casamento. Eu não posso entrar no casamento sem ser curado, porque eu vou levar problemas para aquele casamento, problemas emocionais. Exato. Entendeu? É muito importante. A gente vê muitos casamentos igual ali, aqui no Folha de Prata mesmo. Eu sempre digo, né? A gente converso muito com Jeremias, que o sim, ele vai muito além daquele sim ali no altar, né? Ele vai muito além disso. O casamento, ele é para a vida toda, e muito além da festa, muito além do glamour, de um local que você vai escolher, de quem vai celebrar, dos amigos reunidos, da família. Casamento vai muito além disso aí. Casamento, depois que você casa, você como eu disse no início, você tem altos e baixos, tem momentos bons, tem momentos um pouco mais difíceis, e você tem que estar preparado para superar esses momentos, né? É verdade. Nós mesmos passamos um momento difícil. Quando eu casei com 7 meses, aí já veio a prova. 7 meses de casado, meu marido sofreu um acidente, eu pensando assim, né, agora que eu vou aproveitar minha lua de mel. Aí veio a prova, ele ficou 30 dias no hospital, depois ficou mais 30 dias, voltou, né, amor? Saiu do hospital, falou assim, agora vai ficar em casa. Teve que voltar, ficar mais 30 dias, foi uma barra difícil. Passei por 3 cirurgias, né? Foi bastante difícil, mas com Deus na frente, com o amor, eu acredito que quando você ama de verdade, você ama aquele amor verdadeiro, né? O amor não fingido, né, que a Bíblia diz, é o amor verdadeiro, você supera, porque o amor, ele faz com que você supere essas barreiras que surgem no casamento, né? Tem momentos bons, momentos de viagens, momentos de festa, mas tem momentos que você precisa também, você passa, a vida te coloca nessa situação difícil, e só o amor, e Deus, ele é amor, né? Quando você tem fé, você acredita que você vai vencer, você consegue vencer com amor. Igual você falou, meu irmão, o casamento vai muito além daquele sim ali no altar, dos votos, né? Que a gente faz quando está casando. E quando vem um problema, né, que o casal enfrenta, aí é que vê se realmente existe amor, né? Porque na bonança é muito fácil. Agora, na dificuldade, é que você prova esse amor pelo cônjuge. Nosso caso, por exemplo, nós passamos por situações dificílimas, que se não tivesse amor no nosso casamento, hoje não estaria junto, porque foi prova, mas prova difícil de suportar, principalmente do lado da Geisa, né, que teve que conviver, né, com a situação, comigo aqui dentro de casa, eu afastado, eu com problema de saúde, tudo. Se não houvesse amor da parte dela, né, ela não, na parte dela principalmente, ela talvez não suportaria. Então, na hora que a pessoa diz o sim ali no altar, esse sim ele vem carregado de outras coisas. Então, assim, é muito fácil falar sim, mas agora, na hora da dificuldade, que o casal mostra realmente se existe amor. Porque na bonança é muito fácil, na dificuldade que... É aí que entra, né, pastor? O senhor que celebra muitos casamentos, é aí que entra na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, e assim vai. E casamento é muito bom, casamento é maravilhoso. Projeto de Deus. Como é que fala? Essas adversidades que a gente enfrenta, muitas vezes ela fortalece o casamento, né? Verdade. Sim.
Se a Sim. gente souber passar por elas, né, passar com Deus, fortalece. Vocês já viveram isso, nós já vivemos na nossa vida, doença de filho, doença do Wilson. O Wilson teve um período na nossa vida de casados que ele durante 8 anos teve um problema muito sério de saúde, de ficar na cama assim 4 dias, uma semana, às vezes assim, de 15 em 15 dias. Tivemos problema de desemprego no nosso lar, mas Deus esteve à frente. E a gente não teve esse compromisso, entendeu? Verdade. Uma terceira coisa que nós colocamos aqui, que a gente acha muito importante para os noivos, a gente deu o título de herança familiar. O que é isso? Quando eu caso com alguém, eu preciso entender que eu estou casando com a família dele também. E tem gente que não pensa nisso. Nossa, né? isso. Às vezes eu não convivo bem com a família do meu esposo, eu não gosto da mãe, não gosto da cunhada, e acho que tudo bem, eu vou casar e lá na frente nós vamos viver a nossa vida e eles vão ficar lá. Não. Se existisse aí a separação, a família não vai estar feliz. Eu não estaria feliz hoje se existisse uma lacuna entre o meu casamento e a convivência com as minhas irmãs, com a minha mãe, com o meu pai. Isso precisa ser sarado antes de entrar no casamento, precisa ser resolvido. Então, foi uma das coisas que nós colocamos aqui também. Cada um deles, tanto o noivo quanto a noiva, nós trazemos, né, de alguma forma, herança da nossa família. O jeito de ser, jeito de falar, a convivência, o humor, não é? A forma de resolver as situações. Isso vem conosco, certo? E os noivos, nesse momento agora, é preciso verificar bem esta questão. Não é? Como que é essa relação deles dentro do lar, com a sua família, como que o noivo se relaciona com a autoridade dentro de casa, como que a noiva se relaciona com a mãe, com o pai, porque esta forma de relacionamento será, de alguma forma, levada, transportada para o casamento, e muitas vezes a forma que o rapaz trata o pai e trata a mãe dentro de casa é a maneira que ele vai tratar a sua noiva. Então, esta herança familiar tem que ser muito bem conversada e observada. Não é? É um ponto de suma importância. Um outro ponto que a gente colocou aqui é condução do destino de vocês como família. O que é isso? A gente precisa analisar. Precisa ter um alvo em comum. Eu tenho minha carreira, ele tem a dele, mas o alvo em comum, o propósito da família tem que ser único. Não dá para entrarmos numa família e termos alvos diferentes. A partir do momento que eu me caso... Não cresce, né, André? Não cresce. E a partir do momento que a gente casa, toda decisão que for tomada dentro daquela casa, a família vai pagar por isso. Ou bem ou mal, vai pagar por isso. O Folha de Prata é um grande exemplo disso, Geise e Jeremias. Né? É algo que Deus colocou no coração de vocês, e isso partiu do coração de Deus. Agora, se o Folha de Prata não fosse compartilhado em termos de propósito, de objetivo entre vocês dois, né? E como família, ele não sairia do papel. Então, isso é de suma importância também. Os noivos hoje estarem atentos, ter essa mesma visão, objetivos, propósitos, para poder caminhar juntos e ter sucesso no casamento. Aqui, pastor, nós tomamos as decisões em conjunto, eu e a Geise. Sempre foi assim, desde o início do nosso casamento. Igual o senhor citou aí o Folha de Prata. A administração do Folha de Prata, a gente está junto ali desde o início. E todas as ações que são tomadas são conversadas. Nunca eu faço alguma coisa sem falar com a Geise, nem ela faz sem falar comigo. Entendeu? A gente decide junto. Eu acho importante isso. Isso aí, no nosso casamento, desde o início foi assim e tem dado certo. Eu acredito que não é vergonha nenhuma. O homem não é falta de, você vai pegar a opinião com sua mulher, que sua mulher que manda, não é nada disso. É muito pelo contrário. Eu acho que quando soma as opiniões, né, há um crescimento. Sim, né? verdade. Quando o marido e a mulher, os dois podem dar opinião, isso é de suma importância. Eu vejo de suma importância. Por isso é que, às vezes, assim, as pessoas de longe não sabem, mas é isso aí, é a união do casal, em tudo que a gente vai fazer, nas orações a gente está junto,
da dificuldade, para vencer os obstáculos, a gente vence junto. Não tem esse negócio aqui de eu, não. Tem não. divisão, né? Aqui nós somos juntos, aqui só soma. É importante isso, Jeremias, e a gente trabalha uma lição também muito importante, principalmente nos casados, né? Que é o acordo, né, amor? O acordo vai dizer muito isso do que você falou, de tomar essas decisões. A Bíblia nos ensina que andarão dois juntos se não tiver acordo entre eles. Jeremias toma uma decisão, Jesus toma outra decisão, eu tomo uma decisão, André toma outra decisão, rumos diferentes, então a gente não consegue. Né? É verdade, né? Levando nesse caminho aí de administração, a gente colocou sobre finanças, sabe? E isso a gente vê tanto em noivos quanto em casais. Em casais é demais. A nossa vida financeira, eu entendo que tem que ser um livro aberto. Sabe, desde o noivado. Eu preciso saber o que meu noivo, nós estamos falando de noivo, o que meu noivo ganha, o que eu ganho, como é que nós vamos lidar com o dinheiro, qual que vai ser a nossa construção de futuro, como que a gente lida com dívidas, o que eu tenho de dívida, o que você tem de dívida, né? Como que a gente lida com dinheiro, sou consumista, não sou, o que a gente precisa corrigir, qual vai ser o nosso plano financeiro para o nosso futuro. Isso tem que ser um livro aberto entre os casais. E muitas vezes não são. E, infelizmente, quando essa área não é bem tratada, administrada pelo casal, dificilmente a família tem uma estrutura financeira boa. E ela começa lá no noivado. Depois que casa, não existe o meu mais, né? É o nosso. Não, é nosso, né? É nosso. E como é difícil, muitas vezes, Jeremias Geis, as pessoas entenderem essa palavra que você colocou agora aí, o nosso. Porque quando a gente está ministrando, a gente vê muito o individualismo, o eu, o meu, não é? Você faz isso, eu faço aquilo. E a visão que a gente tem, uma visão que conduz uma família e um casamento mais seguro, é esta visão de que não é meu, é nosso, conquistamos, eu não ganhei, ganhamos, eu não perdi, perdemos. Né? O troféu não é meu, não é dela, o troféu é nosso. É né? nosso mesmo. Então é esse entendimento também financeiro, principalmente, porque falou em dinheiro, falou em finanças, realmente é outro obstáculo, às vezes, na mente de muitos, né? Inclusive, assim, eu sei que cada casal tem a sua maneira de lidar com isso. Tem casal que prefere casar, as coisas separadas, vamos dividir as contas, cada um tem um jeito de trabalhar. No nosso caso, desde que nós éramos solteiros, noivos, que a gente estava preparando para nos casar, nós decidimos na nossa casa que tudo nosso ia ser conjunto, entendeu? Então, na época, conta, cartão, e até hoje é assim. Lógico que para você fazer as coisas assim, você tem que ter uma boa administração. Né? Nós decidimos ser assim e para nós funcionou assim até hoje. Graças a Deus tem dado certo. Aí que entra, né? Eu acho assim, o diálogo, André, é muito importante, sabe? O diálogo, a comunicação entre o casal é de extrema importância. Nós mulheres, eu sempre falo para o Jeremias, nós mulheres gostamos muito de conversar. E muitas vezes os homens, eles são mais assim, né? Pelo menos assim, a gente tem que ter esse diálogo, a gente tem que sentar, tem que se abrir um com o outro para expor tudo. A transparência só virá quando você der espaço para o diálogo. Sim. Se você der espaço para o diálogo, vai haver a transparência. Por quê? Sim. Você começa a falar das dificuldades, né? De tudo, das contas, das coisas, e aí as coisas vão fluindo. Um dá opinião, o outro dá opinião, eu concordo com isso, não concordo com aquilo. E aí, isso é o diálogo, né? Sim. E aí o casal cresce. E isso já começa lá no noivado. Precisa ter diálogo sobre finanças desde o noivado. Tem que ser decidido isso desde o noivado. Porque depois vai ser mais difícil de você trilhar um caminho financeiro para a sua família bom. Tem que ser administrado desde lá. Tá? A próxima coisa que nós colocamos, deixamos para falar por último, mas não quer dizer que é mais importante, pelo contrário, para nós é a mais importante, é Deus.
A base de um relacionamento ser Deus, né, amor? Esta, sem dúvida nenhuma. Se os noivos, independente de qual religião ele esteja, se ele buscar a Deus, a palavra nos ensina, e a palavra de Deus ela é única para qualquer igreja, né? Ela diz em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Então a gente pensa que Deus deve ser a base do relacionamento. Eu preciso começar a formar a minha família tendo como fundamento a presença de Deus. Então, se eu buscar esse Deus, se eu honrar esse Deus, a finança, as outras coisas, a casa, o trabalho, a saúde, o prazer, a alegria, tudo isso vai vir se Deus tomar o centro, né, em primeiro lugar da nossa vida. Então, isso é de suma importância. E no noivado, se ainda não existe um relacionamento espiritual dos dois com Deus, não tem tempo melhor para isso, sabe? Os dois começarem a colocar diante de Deus as expectativas, os sonhos, o que eles querem, juntos diante de Deus, orando, falando com Deus. O que é orar? É simples, é colocar diante de Deus o que eu estou precisando. Senhor, eu estou precisando disso, disso e disso. Eu tenho essas dificuldades. Providencia para mim, providencia para nós, sabe? Ou temos essa decisão para tomar, como é que nós vamos tomar? E Deus, ele responde para a gente, quando você tem dúvida do que fazer. Como que é a resposta de Deus? Às vezes as pessoas perguntam isso. Nós entendemos que é com paz no coração. Quando é de Deus, traz paz no coração. Você tem paz para resolver aquilo. Entendeu? Então, o momento de buscar Deus, mais que nunca é agora. Pastor Sim, Jeremias. Essa noite, essa madrugada, né? Pastor Wilson e André, essa madrugada, o senhor falou uma palavra aí, para a gente colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, né? Essa noite Deus incomodou a gente para levantar na madrugada e orar, né? E às vezes essa palavra veio forte no coração dela, né, meu irmão? Sobre colocar Deus em primeiro lugar, né, meu irmão? Que a gente tem que colocar, como o senhor disse, colocar Deus em primeiro lugar. Quando você decide colocar Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas, né? Isso serve até para quem vai casar, gente. Eu tenho um monte de noivo, ai meu Deus, e agora? É festa, é escolha do profissional, é o buffet, é a decoração, é o cerimonial, é todo mundo, é o salão. Então, e agora? Como é que eu faço? Então, a gente orienta a buscar no Senhor, ore, coloque Deus em primeiro lugar, busque no Senhor, vocês como noivos, como casais, sabe? Que estão ali buscando, o mais importante é Deus. Então, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, que Deus vai encarregar de trazer todos os fornecedores que você precisa, a necessidade que você precisa, a finança, o recurso que você precisa, sabe? Para você superar aquilo ali. Nós somos prova viva de tantas coisas que Deus já fez na nossa vida. Por isso, porque muitas vezes nós temos colocado Deus em primeiro lugar. E Deus, até nossos clientes, nós colocamos, pedimos eles em oração e eles são resposta de oração para nós. Então, isso, quando você coloca Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas e nada nos falta. Nada nos falta. Geisa, a gente tem tido uma experiência tão linda com isso. A nossa filha vai casar, né? Tudo dando certo, se for da vontade de Deus, em outubro, dia 10 de outubro, né? Eu creio que nem até lá as coisas já estejam resolvidas com relação a essa pandemia. E desde o começo a gente ora com relação a isso, em família. Antes quando ela ficou noiva, mais o Bruno, eles escreveram uma carta, fecharam em 3 cópias, fecharam, tá? Tá dentro do envelope, entregou o envelope para mim e para o pai, entregou um para os pais dele, e os dois estão com 2 e pediram, ora conosco no que está escrito aí dentro. À medida que o Senhor for respondendo, nós vamos falar com vocês e vai ter o dia que nós vamos abrir essa carta. E a gente tem feito isso já tem 1 ano, sabe? E assim, a gente tem colocado diante do Senhor cada contrato que vai ser fechado, e ela não falou com a gente o que está ali dentro. E a gente vai e fecha, e a gente coloca diante do Senhor, Senhor, nós podemos até aqui, a gente pode, mais do que isso a gente não pode. E Deus tem feito tantos milagres na hora de fechar, de coisas aparecerem assim para nós pela metade do preço, menos da metade do preço. A gente fecha
E depois eles falam conosco assim, está na carta. Está na carta. carta que nós escrevemos para eles. Resposta de oração. Tem sido tão linda essa experiência. Então, assim, Deus ele é lindo, ele surpreende a gente, até com muito mais do que a gente espera. É colocar diante dele, entregar, que ele faz no tempo dele, da maneira assim que a gente nem imagina. Ele tem feito. Aproveitando esse momento aqui, Jeremias, eu trago até esta palavra de esperança e tranquilidade aos noivos que estão aí nesta preparação, como nós, minha filha está, e nós como pais estamos também. Não podemos aqui dizer que não estamos preocupados, sim, né? Mas é momento agora de tranquilidade, é momento de fé, sabe? Confiar que Deus está no controle, sabe? Deus não perdeu o controle de absolutamente nada, certo? Que eles possam colocar realmente a vida deles, o casamento, as festas, tudo na mão de Deus. E eu creio com certeza, Deus fará o melhor para a vida de cada um deles, para que fiquem tranquilos. E eu digo que a agenda de Deus, ela é uma agenda que favorece o seu filho, sabe? E Deus sabe o que fazer de melhor para nós, com certeza, né? A gente, aqui para noivos, a gente falou de conhecimento, de transparência, de cura da alma, de herança familiar, destino da família, finanças, de Deus. E aí, para fechar essa parte com os noivos, a gente escolheu um versículo que está lá em Lucas 14, 28 a 30. Eu queria que o Ibson lesse isso, vocês prestassem atenção na importância disso, de construir um casamento. Vocês estão construindo um casamento, construir no controle de Deus. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Lucas capítulo 14, verso 28 a 30, tem uma palavra extraordinária que vai fechar esta parte. Assim. Veja bem, Jesus dizendo, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Então, trazendo aqui para o nosso bate-papo, esta torre que estão querendo edificar é o casamento, a família. Né? Então, o que os noivos precisam fazer? Sentar primeiro, calcular a despesa. Né? A planilha, né, pastor? A planilha, o planejamento, a planilha, ver como que eu vou fazer. Né? Porque lá no futuro as pessoas vão passar diante desta torre, vão passar diante desse casamento, desta família. E nós queremos que eles passem e olhem e digam, poxa vida, eles construíram, fizeram uma torre linda, que casamento extraordinário, que família linda. Por quê? Mas porque sentaram, pensaram, calcularam, meditaram e construíram realmente com a presença do Senhor. Isso é que é muito importante. Essa palavra aí, pastor, ela norteia a nossa vida, né, meu amigo? Isso. Tudo que a gente vai fazer, a gente calcula primeiro, vê se tem condição de terminar, porque para não ser servir de chacota, né? Como diz a palavra. Exato. A gente calcula. É o que Jesus está dizendo nessa palavra. Salão, a gente fez dessa forma. É isso aí, eu sempre trouxe essa palavra no meu coração. Isso é de Deus, tá, pastor? Porque a gente não... Eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto de começar e não terminar. Eu sou assim, tudo que eu começo a fazer tem que começar e terminar. E quando nós começamos o salão, a gente não que tinha o recurso, mas nós confiamos. Nós tivemos fé. Porque fé é acreditar naquilo que você não está vendo. É verdade. Imagina, vou terminar, a gente não tinha o valor, né? Mas a provisão veio do céu. A provisão veio do céu e nós conseguimos finalizar aquilo ali. É o que a Andréia acabou de falar, né, Andréia? Está na carta. Então é isso. É isso que noivos. Então, noivos, fiquem tranquilos, viu? Deus está no controle. Centrem, planejem, né? Coloquem diante de Deus, para que vocês construam uma família sólida em Deus. Amém. Né? Para que seja bênção na vida. Eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de vocês, se vocês fizerem dessa maneira. Com certeza. Tá? Amém.
Fala com eles. Nós queríamos também, Jeremias, aproveitar esse momento tão rico, tão importante, de traçar também, Jeremias, alguns pilares que sustentam este casamento agora. Uma vez casados, como que eu vou sustentar este casamento? Como eu vou tornar esse casamento um casamento duradouro? Então, existem muitos pilares, existem muitas situações, mas nós gostaríamos também de ver rapidamente com vocês aqui alguns desses pilares, tá bom? E aquilo que André disse, o casamento não é perfeito. Por quê? Porque eu, Y, imperfeito, casei com a imperfeita. Então, nós temos imperfeições, mas nós prossigamos, a gente trabalha para conseguir conquistar um caminho da perfeição que não é fácil, né? O primeiro pilar que a gente colocou aqui foi a aliança, né? O casal precisa entender a seriedade que é uma aliança. O que é isso? O que é aliança? Porque muitas pessoas vêm para o casamento, se casam, mas hoje está muito banalizado o casamento. A pessoa fala assim, eu vou casar, se não der certo eu separo. Infelizmente, muitas pessoas pensam assim hoje. E a gente precisa entender como que Deus vê a aliança. Aí o Wilson vai falar um pouquinho sobre isso aí. Aliança, gente, é uma das partes que eu mais gosto, Jeremias e todos os nossos amigos. Quando eu vou fazer um casamento, é uma das partes assim mais lindas do casamento, é quando eu estou falando de aliança, sabe? A aliança é algo tão extraordinário, porque Deus é um Deus de aliança. Deus fez aliança com Noé. Né? Hoje, quando nós vemos, Jeremias, um arco-íris no céu, é uma lembrança, um sinal que Deus colocou entre ele e o povo, para que ele não destruísse essa terra mais com água. É um sinal. Por isso, hoje, nós usamos esta aliança, não é? Para que seja um símbolo, um sinal deste pacto. A aliança, então, é um pacto que eu fiz com a minha esposa, um pacto de lealdade. É uma responsabilidade que tenho agora para com ela. Aliança também significa a morte à vida independente. Agora a nossa vida não é mais o eu, mas ela passa a ser uma vida compartilhada. A vida compartilhada agora passa a ser prioridade. Então, essa significa essa lealdade, companheirismo, não é? E a aliança tem algo extraordinário também, Jeremias, que ela tem que ser inquebrável. Eu não posso, já no primeiro dia que estou trocando alianças, pensar que algum dia eu posso quebrá-la, porque ela é inquebrável, assim que a palavra nos ensina. E não é fácil, né? Não é fácil. Não adianta falar que é fácil a gente manter uma aliança, não é fácil. Mas a Bíblia fala em Eclesiastes 4:9, o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. O que é isso? Se eu buscar Deus para o meu relacionamento, né? Eu, meu esposo e Deus, aí vai se tornar um cordão de 3 dobras. O Senhor está ali fortificando aquela aliança, aí ela não vai quebrar facilmente. Eu vou sempre lembrar que eu tenho um compromisso com Ele, né? Que eu tenho que ter lealdade a Ele, que eu tenho que ter responsabilidade para com Ele, que eu tenho que cuidar dEle, que eu prometi diante de Deus que um dia eu vou estar com Ele até que a morte nos separe, mas para isso eu preciso estar com o cordão de 3 dobras, o Senhor no nosso meio. Exato. Importante falar também, né, pastor, sobre aliança aí, a aliança não pode ter emenda, né? Não pode ter emenda. É verdade. É verdade. É verdade. E esse é um sinal, viu, Jeremias? Eu, por exemplo, trabalho viajando. Todo lugar que eu estiver, quando eu olho para este sinal, eu vejo que eu fiz um dia um pacto com esta mulher. Então, ele não é um anel simplesmente, mas um símbolo deste pacto, deste compromisso feito. Né? A gente fala isso muito com casais que a gente trabalha que não usa aliança. Por que não usar aliança? Qual que é a intenção de você não usar uma aliança? Não mostrar que você tem um compromisso com uma pessoa, né? Eu sou casada, eu preciso usar a minha aliança e mostrar que eu tenho um compromisso com ele e ele comigo. Uma outra coisa, André já tocou aqui, Jeremias Geis, é o compromisso.
sabe? Essa palavra é muito forte. E nós, quando estamos trocando alianças, nós fizemos ali um compromisso. E a Geisa disse muito bem no início, Geisa, da sua fala, você dizendo, o casamento não é somente ali o sim, naquele momento do gramado, no momento das luzes, no momento das fotos, no momento do glamour, das festas, mas e no momento futuro, como é que vai ficar aquele sim que eu disse? Eu disse para ela, sim, na morte, até a morte, sim, enquanto houver uma doença, sim, na dificuldade, sim. Então, esse é um forte compromisso que fizemos, que ele precisa ser duradouro. Aquela hora que a gente estava conversando, vocês comentaram do que vocês já passaram. Nós também comentamos que já passamos por algumas lutas, né? Doença da nossa filha, doença do Y, desemprego 2 vezes, situação difícil que a gente estava com o bebê, um dia com o bebê de 1 dia e no outro com de 3 meses. E foram tempos difíceis que nós passamos na nossa vida, mas que a gente lembrava do compromisso que um tinha com o outro. Na época da doença da Amanda, a gente estar comprometido um com o outro, diante da doença que ela teve, que foi uma doença, um bebê de 4 meses, que tinha um problema seríssimo no coração, que tinha 30% de vida, mas a gente com compromisso diante de Deus, orando, buscando ao Senhor, o Senhor curou nossa filha na semana dela ser operada. Então, assim, Deus nos honrou, né? Quando ele passou por problema de saúde durante 8 anos, e a gente ali juntos, lutando, um comprometido com o outro, eu cuidando dele, ele também me ajudando, Deus nos honrou, sabe? Quando o período que a gente passou dele desempregado, nossas filhas pequenas dentro de casa, eu vejo até como um cuidado de Deus, porque ele me ajudava tanto dentro de casa, cuidando de bebê, e aí eu pedi ao Senhor, assim, a gente tinha nossas orações juntas, e eu tinha minha oração separada, que eu falava com o Senhor, assim, Senhor, o dia que eu voltar a trabalhar, eu estava afastada, eu tinha bebê, né? Não deixa meu marido ficar dentro de casa, eu olhar para ele e ver sozinha. Deus podia ter feito diferente, mas ele me ouviu. E da primeira vez faltava 1 semana para eu voltar a trabalhar, o Senhor abriu a porta de emprego para ele. Da outra vez a Amanda tinha 9 anos, nós ajoelhávamos juntos e orávamos, o Senhor abriu uma porta de emprego para o Y. A Giovana tinha dias, na semana, faltando acho que 2 dias para eu voltar a trabalhar, Deus abriu uma porta de emprego para ele. Então nós nos comprometemos, honramos o nosso compromisso e o Senhor ali nos honrou. Então o compromisso ele é muito importante. E quando a gente serve, a gente coloca tudo diante do Senhor, André, é assim que Deus faz, sabe? Que serve também para os noivos, né? Que estão se preparando, casais que já são recém-casados. Muitos deles, às vezes, assim, moram com a sogra, moram com a família do noivo ou da noiva. Ou, às vezes, moram sozinhos também, só entre eles, não têm filhos ainda. Então, quando nós buscamos em Deus, nos fortificar em Deus, o Senhor é o nosso pastor. Então, Ele não nos deixa faltar nada. Deus Ele não deixa faltar alegria na nossa casa, Ele não deixa faltar o pão de cada dia, Ele não deixa faltar nada, sabe? Ele supre, Deus é Deus que supre todas as nossas necessidades. E quando Ele diz que supre todas, é todas. Todas. É verdade. Em todas as áreas. É na finança, é na saúde, é em todas as áreas. Tudo é na espiritual. Se você às vezes você tem tudo, mas você não tem aquela alegria no coração. Então você tem aquele vazio e ele supre. Quando nós buscamos em Deus, ele vem para suprir. Às vezes você precisa, né, de coisas que o homem não pode fazer. Tem coisas que o dinheiro não compra. Sim. Verdade. Quando você falou aí, Geisa, de casais que moram às vezes com os pais, né? Nós tivemos um período na nossa vida. A gente já era casado, já morava na nossa casa. Aconteceu um problema na família da minha mãe. Minha mãe e meu pai se separaram. Na época, minha mãe ainda não tinha uma renda. E eu e o Y tomamos uma decisão até perigosa para o começo do nosso casamento. Nós resolvemos fechar o apartamento que a gente estava morando, ir para dentro da casa da minha mãe por um período. Fechamos tudo, colocamos num cômodo e fomos lá por um período para ajudá-la, junto com minhas irmãs. Minhas irmãs eram novas. Y se dispôs a fazer isso. Quer dizer, aí que quando a gente falou que você casa com a família, foi algo assim, até nós tomamos essa decisão. E moramos lá 1 ano e pouco. E assim,
Deus nos honrou tanto de ter feito aquilo ali. Quando nós saímos ali, nós saímos por um apartamento que Deus nos deu, que foi uma bênção em pouco tempo, sabe? Então, mas nós colocamos aquilo diante de Deus, fizemos algo e Deus nos honrou. Compromisso, ele teve compromisso naquele momento de me ajudar, de ajudar a minha família. Pastor, Sim, Jeremias. deixa eu fazer uma colocação aqui rapidinho. Perfeito. Nós temos pouco tempo aí para terminar, mas eu quero fazer uma Pode colocação. falar. Deus tocou no meu coração aqui agora. Eu ouvindo a Andréia falar, né, das dificuldades financeiras que vocês passaram no período aí da vida de casamento de vocês. Sim. É de conhecimento do senhor, da Andréia também, o que nós passamos. Eu quero contar aqui rapidinho, em poucas palavras, o que Deus fez. Por favor. O que Deus fez e o que Deus pode fazer na vida de qualquer casal, quando coloca Deus em primeiro lugar. O Folha de Prata hoje, ele tem 5 anos, vai fazer 6 em julho. Nós passamos por um problema financeiro tão grande, há 6 anos atrás, 7 anos atrás, que eu fiquei um tempo sem salário, né? Uns 3 anos sem ter salário nenhum, e só a Geisa mantendo a casa. É aí que a gente vê a união do casal. Deus não deixou faltar nada aqui em casa, né? Questão de alimentação. Mas o dinheiro, às vezes, para pagar alguma conta, a gente tinha que fazer outras coisas para, né, socorrer aqui e ali, e aquela dificuldade toda. Mas um tempo, né, que a gente estava nessa dificuldade, eu estava afastado dos caminhos do Senhor há 26 anos, afastado, né, sem aquele convívio com Deus. Mas eu voltei, eu tive a oportunidade no curso Casados para Sempre, eu quero deixar bem claro aqui, eu quero reforçar isso aí, o curso de Casados para Sempre, onde eu nunca pensava que Deus poderia me dar uma oportunidade ali naquele curso, e Deus me deu. Depois de 26 anos afastado dos caminhos do Senhor, Deus me resgatou de novo no curso Casados para Sempre. Eu não vou esquecer nunca. Glória a Deus. Foi no mês de outubro, na lição Batalha Espiritual. Então, pastor, o que eu quero dizer é o seguinte, que nós passamos por dificuldade, um momento dificílimo. Isso aí deve ter uns 7 anos, o Folha de Prata tem 5. A dificuldade do Arthur me pedir para comprar um pacote de biscoito, eu não tinha dinheiro para comprar para ele. Eu chorar junto com meu filho. Deus supriu, né? E Deus mudou. Eu falei com Deus aqui, eu tinha 2 meses que eu tinha voltado, eu falei com Deus, meu Deus, ou o Senhor me tira desse mundo, ou o Senhor muda a nossa história, porque eu não sou homem, eu sou pai de família para suportar meu filho, me pedir algo de comer, eu não puder fazer, dar para ele. Então, o Senhor me tira, porque é uma situação que eu não suporto, pastor. Deus mudou, então, Deus preferiu fazer o quê? Em vez de ele me tirar desse mundo, ele resolveu mudar a história. Amém. Glória a Deus. Mudou a nossa história. E em tão pouco tempo, e Deus, nosso Deus, é um Deus de já, e não é que Deus vai daqui a 10 anos, não, ele mudou. Ele mudou. Nós colocamos a fé, né? Exercemos a nossa fé, e colocamos a nossa fé toda depositada nele, ele mudou a história. E Deus tem mudado a nossa história. Nós ombreamos com pessoas, né? Ombreamos, exatamente, ombreamos com pessoas igual a vocês, por exemplo, que nos ajudaram muito nesse período. Com pessoas que poderiam nos ajudar também. Seremos eternamente gratos, né? E Deus moveu, né? Deus então, mudou. o casal não precisa desesperar para o lado financeiro. Eu estou sem dinheiro, não. Deus, coloca Deus em primeiro lugar. Supre. Já tem uma pessoa aqui falando também que o esposo dela voltou para Jesus no curso Casados para Sempre. Olha que bênção. Verdade. Né? É verdade. Esse mistério magnífico. Né? Glória a Deus. Então, eu costumo também falar o seguinte, pastor, eu estava até conversando com... Nós vamos falar rapidinho, está quase finalizando aqui. Pode falar. O casamento, eu falei com o Jeremias ontem, olha, o casamento é como se fosse fazer um bolo. Você vai fazer um bolo, você precisa dos ingredientes para fazer um bolo. E então, se faltar ali o leite, se faltar ali a farinha, se faltar o ovo, você vai fazer o seu bolo, ele não vai crescer e ele não vai ficar saboroso. O casamento, para ele ser duradouro, ele ser um casamento feliz, você precisa usar os ingredientes. Os ingredientes, eles são importantes, eles são necessários. E os ingredientes, você só vai encontrar eles na palavra de Deus. Sabe? Verdade. Ali tem todos. Você precisou para qualquer área da sua vida. É área financeira, é espiritual, é nas finanças. Tudo. Ali está o manual. É verdade. É verdade. Para a nossa vida. É verdade. Pastor,
E um ingrediente, Geise, Jeremias, um ingrediente deste, né, que a palavra nos ensina, é o amor. Nos ensina. É o amor. A palavra de Deus nos ensina o amor. Deus é amor. Gente, eu vejo o amor, e apóstolo Paulo vai trabalhar isso muito em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, e lá no final ele vai dizer que o amor é forte, né? Que o amor é esse que não ufana, não se ensoberbece, não trata o outro mal, né? Este é o amor que a palavra nos ensina. Tudo, né? Quando Exato. você ama, você supera. E a gente tem que viver o amor, né, pastor? É viver de verdade, viver, aquele amor genuíno, praticar. aquele amor verdadeiro, praticar. Não é só falar. Cuidar, né, Geisa? Cuidar viver, de verdade. Né? Cuidar de verdade do seu cônjuge. Isso. Uma coisa que a gente colocou também, que o amor e o perdão andam juntos. Andam juntos. Amor e perdão andam juntos. Casamento que não tem perdão não sobrevive. Não tem jeito. Não sobrevive. E perdão é decisão, né, amor? Porque perdão é decisão. Eu tenho que decidir perdoar, eu tenho que pedir ao Senhor que me dê força, mas eu tenho que decidir perdoar. Às vezes a pessoa, Jeremias, Geise, fica esperando um sentimento. Quando vier um sentimento, não. Perdão é tomada de decisão. Eu preciso decidir, mesmo não tendo nenhum sentimento. Eu preciso tomar essa decisão. E perdão é tão sério, meus amados, mas tão sério. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 6, no verso 14 e 15, vai dizer assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Mas se você não perdoar aos homens as ofensas, tampouco Deus te perdoará. Então nota que como isto é sério. E Jesus ensinando a oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6, ele vai dizer, olha, perdoai as minhas ofensas, como eu tenho perdoado os meus irmãos, aquele que tem me ofendido. Nós oramos isso, Geise e Jeremias, há muitos anos. A igreja ora isso direto. Senhor, perdoa-nos, como nós temos perdoado. Então, é uma oração que nós precisamos parar para pensar. Será que eu vou querer realmente que Deus me perdoe como eu estou perdoando? É uma pergunta que a gente precisa fazer diante de um assunto tão sublime, né? E eu sempre gosto de uma definição simples de perdão. O que é perdão? Deixar ir. Perdoar. Deixa ir. Deixa o outro ir. Quando eu perdoo, eu me libero e libero o outro para a vida. Pastor, nosso tempo está encerrando aí, né, pastor? Mas o que acontece? Acho que 2 minutos, daqui a pouco cai. Mas aí a gente quer... Sim. É um tema muito abrangente, ele demanda mais tempo, mas a gente tentou, assim, resumir, né, o que a gente pode falar sobre o segredo de um casamento duradouro. E, assim, rapidinho, só para nos atualizar com o momento... alguma coisa relacionada ao coronavírus. O que essa pandemia pode influenciar no casamento? Questão de violência doméstica, essas coisas. É um momento que as famílias estão vivendo muita incerteza, muita insegurança, muita ansiedade. Nós mesmos que trabalhamos casais, a gente tem recebido telefonema de casal que fala assim, eu não estou aguentando conviver com minha esposa mais dentro de casa, eu vou me separar. Nós estamos brigando. Eu vejo assim, nós vemos assim, é um momento de você decidir como é que você vai viver com a sua família neste momento, entendeu? Aqui em casa, estamos 3 dentro de casa. Eu, porque tenho problema de um pouco de pressão alta, aí o banco me colocou para trabalhar dentro de casa. O Idson, a empresa dele, deu licença remunerada. A Giovana está estudando. Nós já tínhamos, graças a Deus, uma convivência boa. E nós estamos aproveitando esse momento para viver melhor. Sabe, nós decidimos, no nosso caso, a menina que nos ajuda, eu falei com ela, pode ficar na sua casa nesse tempo, já tem 33 dias que nós estamos dentro de casa. Nesse período, nós já fazíamos isso antes, às vezes em final de semana. Arrumamos casa junto, cada um faz uma parte. André, nós temos 10 segundos aí, restante. Eu vou encerrar e nós vamos entrar de novo. Tá. Eu vou encerrar e vou entrar de novo. Vai sair.
Entramos de novo. Estamos de Aí. volta. Aí pode concluir, André. Quando você falou da pandemia, né? Hein? Como é que é? Quando você falou da pandemia, né? A gente estava falando assim, como que nós vamos viver esse momento em família? E tem família que não está conseguindo viver dentro de casa junto. Aqui em casa nós estamos há 33 dias juntos, os três, né? Amanda veio, já tem 20 e poucos dias, agora ela só volta 11 de maio, de 11 a 15, volta de vez para casa, graças a Deus, vai acabar o estudo dela, e aí ela volta. E nós decidimos, nesse tempo, viver mais juntos do que a gente já vivia. A gente tem uma menina que nos ajuda aqui em casa, nesse período eu falei com ela que ela poderia ficar na casa dela. Aí, com relação à casa, a gente levanta de manhã, às vezes o Wilson pega para lavar as áreas, mexe com roupa, lava roupa, eu vou arrumar a casa, Giovana... aqui em casa é assim. Giovana... Nós que somos casais, assim, igual você está contando a sua história, que você já tem esse costume, né? Já convive, né, com isso. Eu e o Jeremias também é a mesma coisa, nós trabalhamos juntos, então todos os dias nós somos juntos, né? Agora, tem casais... Eu tô achando uma maravilha, pastor, isso aí, porque eu sou muito caseiro, né? E aí eu tenho minha família inteira, até o Arthur tá aqui para me brincar com ela. Para mim, essa pandemia aí, para mim, eu tô achando maravilha. É gostoso. Eu penso que esse momento, queridos, é um momento de reaprendizagem. Reaprender. Não é? Porque tem muitas famílias que a pessoa trabalha fora, e na verdade ele fica 4, 5 horas com a esposa, com os filhos. Então ele precisa reaprender a ficar em casa, reaprender a dialogar com a esposa, reaprender a brincar com os filhos, não é? Porque antes ele ficava 4 horas, 5, volta, sai para trabalhar. Agora você tem que estar convivendo. E realmente é um momento de reaprendizagem. Eu penso que esse momento é uma grande escola para a formação da nossa vida, entendeu? Sim. E aí eu falei, né? Giovana vai lá e lava os banheiros. Na hora do almoço, hoje a gente faz junto, ou cada dia um faz. Hoje mesmo nós estávamos preparando para a live, preparando para o culto. Aí falei, Giovana, você faz o almoço hoje. Ela foi lá e fez, entendeu? Uma coisa que a gente fez e que está sendo uma bênção, nós tínhamos o costume de orar juntos, né? Em família, sempre tivemos. Aí no dia que eu vim para casa, falei assim, amor, tem um aplicativo que eu uso no banco para reuniões, que é o Zoom. Vamos usar isso para fazer um culto, para trazer famílias, para trazer amigos, para louvar o Senhor, buscar o Senhor. E nós fizemos isso. E hoje a gente está lá com 27 famílias naquele grupo. Geralmente entram de 15 a 20 todo dia para a gente estar orando. Está sendo um momento que a gente está sendo fortificado por Deus, sabe? Está sendo fortificado por Deus. Deus tem falado conosco. E está sendo um momento que a gente está aproximando mais da família, aproximando mais os amigos, né? Então, assim, por que não usar esse tempo? Que é um tempo... André, eu acho que ontem mesmo, eu estava vendo o noivo da Amanda, né? Reunido com a família dele. Eu falei assim, olha que gracinha, gente. O filho, né, com os pais, é um rapaz jovem participando do culto. Isso é muito maravilhoso. Tá ali aprendendo, né? Isso é importantíssimo. Né? E é um tempo, vencer, né, pastor? Não vai separar. De jeito nenhum. Não vai separar a comunhão com Deus. Não vão deixar com certeza. Com certeza. E Jeremias e Geisa, nesse momento, eu sempre falei, e reitero aqui agora também, o meu lar é o melhor lugar do mundo. O meu lar. Sabe, eu trabalho viajando e quando a minha loucura é para voltar para casa. Então, eu preciso fazer deste ambiente um ambiente saudável, agradável, alegre, não é? Um ambiente feliz, para que a nossa família esteja reunida nesse ambiente favorável. Então, cada casal aí pensa de alguma forma, né? Cada família, entendeu? De aproveitar esse momento em família, né? Quando a gente estava falando lá das coisas importantes no casamento, teve um ponto que eu queria tocar, que é o companheirismo. Fica à vontade. Isso aí, André. Companheirismo, sabe? Isso é algo que o casal tem que ter. Tem uma coisa que me marca muito, eu penso, hoje eu estou com 53 anos, ele está com 56,
Nossos filhos estão crescendo, a nossa filha daqui a pouco casa, né? Vai ter a vida dela, a família dela. A Giovana está com 16, daqui a pouquinho talvez saia de casa para estudar também. E quem que vai ficar? Eu e ele. Vocês dois. Os dois. Se não tiver companheirismo, como é que vai ser isso? Um dia, a Rosa Souto, vocês sabem quem é? Esposa do Joil. Ela me falou um negócio, eu sempre pensei em companheirismo dessa maneira. E ela me falou uma coisa que me marcou mais ainda, sabe? Ela falou assim, Andréia, hoje você tem a sua família. O que é a sua família? É você, seu marido, a Giovana, a Amanda. Daqui a um tempo, ela vai casar, ela vai embora, a outra também. Eles vão ter a família deles. E vocês vão se tornar o quê? Familiar. Não é? Hoje você não tem sua mãe, seus irmãos, não são seus familiares. Verdade. Então, o que vai continuar sendo a sua família? Tá aqui. Os dois. Quem vai ajudar a segurar a bengala? Ele só almoçar na casa. Então, ou eu tenho esse companheirismo com ele hoje, eu não quero chegar lá na minha velhice sozinha, não. Eu quero estar com ele. Exato. Isso, Então, isso Esse mesmo. companheirismo, formado né? hoje. Ele vai continuar sendo a minha família. Só consegue Né? vencer, chegar até o final, se você tiver muito amor no seu coração, né? Verdade. Muito amor mesmo, muito companheirismo, que a gente Lealdade, consegue, né? né? Verdade. Com certeza. E Deus, sabe, Jeremias e Geisa, Deus é a base de tudo. Não é? O salmista vai escrever, né? Se o Senhor não edificar a casa, no Salmo 127:1, Salomão, que foi um grande edificador de casas e quem edificou o templo, né, em Israel, quer dizer, um homem com uma autoridade no assunto de edificação, vai dizer, se o Senhor não edificar esta casa, esta família, este casamento, este lar, se ele não edificar, em vão trabalham os que edificam, né? Então, Deus precisa ser esse pilar principal, fundamento de toda a nossa casa, de toda a nossa vida, né? E assim, uma coisa que eu queria deixar para os casais, sabe, Geisa? Eu não sei se depois vocês vão falar mais, mas para eles pensarem, Deus está sendo glorificado no meu casamento? Será que quando as pessoas olham para o meu casamento, Deus está sendo glorificado? Primeira coisa. A segunda coisa, os nossos filhos, eles nos têm como espelho. Como é que nossos filhos estão olhando esse espelho e estão vendo? Qual o reflexo que eles estão vendo no nosso casamento? Será que serve de exemplo? Ou esse vai ser um espelho que eles vão olhar e dizer, não, essa imagem eu não quero para mim. Me preocupo muito com isso, nós nos preocupamos muito com isso. Como que nossos filhos estão vendo o nosso casamento? Referência, ser referência, né, Andréia? Não só referência de fora, verdade, mas dentro de também casa. para as pessoas, para os filhos, né, que convivem ali, que estão bem próximos da gente. E assim, a gente tem que lembrar que mesmo no momento que a gente está passando, Deus não perdeu o controle, Ele está no controle de tudo, Ele já sabia do que nós estamos vivendo aqui agora, desde antes da fundação do mundo, né? Ele já escreveu a nossa história, já escreveu isso aí, Ele não nos abandonou, Ele está no barco com a gente, o que a gente tem que fazer é buscá-lo, né, para que a gente sinta segurança nesse momento, porque Ele está no barco conosco, que nós vamos vencer, em nome de Jesus. Eu creio assim. Tem um lema, né? O pessoal comenta muito aí, né, pastor? Fique em casa, né? Aí eu já mudei um pouquinho aí, fique em paz. Fique em paz. Se você estiver, você tem que estar em paz. Se você estiver em paz, você pode estar em casa, pode estar na rua, mas tem que estar em paz. Fique em paz. Tem que estar em paz. É verdade. Tem que decidir neste momento, viver este momento com Deus no nosso barco, né? Com Deus no nosso barco. Eu penso assim, nós pensamos assim. É verdade, é verdade. Nós concordamos, André. É assim também que a gente pensa. E você tem mais alguma coisa para falar? Não, amados, aqui está tranquilo. Eu queria, pastor, que o senhor orasse por todos Amém. os casais. Nós temos passado, né? A gente sabe que vou falar que é difícil, é altos e baixos, isso vai passar. Sim. A gente acredita, nós temos fé. Como eu disse, que fé é você acreditar naquilo que você não vê. Ainda você não está vendo nada acontecendo aos nossos olhos, mas você acredita.
E assim, eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé, sabe? Tudo que nós conquistamos, eu e o Jeremias, foi pela fé. Porque se nós fosse olhar humanamente tudo que a gente tem, a nossa família, a nossa casa, o salão, né? Tudo. Os olhos do homem. A nossa saúde, né? Tudo que a gente tem colocado diante do Senhor é pela fé. E Ele tem suprido cada necessidade, cada coisa que a gente tem colocado diante dele. Então, eu creio também, a nossa oração é que os noivos, né, que eles possam ter também essa fé, que eles possam confiar que Deus está no controle, como a Andréia disse, que vai passar, Deus está no controle, se Ele está no controle, quando chegar a hora de celebrar o casamento, vai ser maravilhoso, vai ser bênção, momento muito mais, talvez não, com certeza, muito melhor, porque você vai valorizar muito mais aquele abraço apertado, você vai valorizar o beijo que não pode dar, você vai valorizar, porque hoje nós conseguimos enxergar o quanto vale um abraço sincero, né? Um abraço verdadeiro, um sorriso sincero. Devido a essa pandemia, ela nos fez enxergar isso também. Na verdade, o valor de um abraço. O valor de um abraço. Então, que nós possamos acreditar e que nós possamos estar colocando em prática tudo isso que vocês falaram para a gente hoje, né? O segredo para ter um casamento duradouro, é ter um casamento feliz, é você buscar em Deus. Amém. Amém. Eu quero agradecer a presença de vocês, né? De você, pastor Ivo, Andréia. Muito obrigado. Fiquei muito feliz. Essa nossa primeira live, a nossa primeira experiência, nós nunca vamos esquecer. Tá? Também a nossa primeira vez. Nós que agradecemos. Para nós foi bênção estar aqui. Amém. Tá? Eu creio que fomos muito edificados, viu? Glória a Deus. Eu agradeço imensamente. Nós também, pastor, coloque diante aí de Deus tantos noivos, né, que estão se preparando para casar, que remarcaram os casamentos, quanto os recém-casados, pessoas que estão com a gente aqui na live, que estão gostando, comentaram aqui, algumas pessoas não comentaram, mas estão participando aí, então eu queria que você orasse por essas pessoas também. Amém. Perfeito. Ô, Geisa, e esses noivos que estão aqui conosco, eu queria falar com eles o que nós falamos com a nossa filha quando começou essa pandemia. Nós ligamos para ela lá em Manhuaçu e falamos assim, olha, nós sabemos que você tem uma formatura para julho, um casamento para outubro, mas na agenda de Deus ele já está escrito há muito tempo, nós não sabemos em que data, mas nós sabemos que na agenda de Deus é a data perfeita. Então, assim, acalma o seu coração, controla, não fica nervosa, deixa Deus cuidar, porque no tempo certo você vai formar, no tempo certo você vai casar, né? E aí, assim, Deus tem conduzido tudo, ela forma dia 11 de maio, mas a festa vai ser em outubro, o casamento, se Deus quiser, vai ser lindo. Se não for em outubro, vai ser no tempo de Deus, e amém por isso, né? O tempo de Deus é o melhor tempo para nós, né? É o melhor tempo dele. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, nós glorificamos o Teu nome nesta hora. Te agradecemos por esse momento tão extraordinário, tão sublime. Estamos aqui com o Pai conversando com Jeremias e com a Geisa e tantos outros amigos e irmãos conosco, ó Pai, neste momento conectados. Nós Te louvamos e agradecemos. Pai, o apóstolo Paulo nos ensina, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, que façamos para a glória do Teu nome. E estes momentos que estamos passando aqui, Pai, não é outro, senão para glorificar, exaltar o Teu santo e glorioso nome. Amém. Pai, muito obrigado pela vida da Geisa e do Jeremias. Muito obrigado, meu Deus, pelo Folha de Prata, que tem ali abençoado muitas vidas, ó Pai. Muitas famílias que tiveram, Senhor, o seu pontapé inicial naquele lugar abençoado. E quando pisamos ali, sentimos a Tua presença. Amém. Meu Deus, nós oramos pela vida deles. Oramos, ó Pai, pelo Folha de Prata, porque o Senhor é quem sustenta aquele lugar. Amém. É o Senhor é quem fez surgir. É o Senhor é quem trouxe ele do nada, ó Pai, a surgir com a Tua palavra. E é o Senhor quem vai sustentar Amém. Aquele lugar
para sempre. Nós lembramos agora dos noivos, meu Pai, todos, ó Pai, que estão neste momento, ó Pai, apreensivos, na expectativa, ó Pai, do seu casamento, como vai ser, que dia vai ser. Nós oramos para que o Teu Santo Espírito, neste momento, acalme, abrande o coração deles. Amém. Pai, em nome de Jesus, porque a agenda do casamento deles está nas Tuas mãos, Amém. Senhor. É o Senhor que vai ditar o dia, é o Senhor que vai mostrar o momento, e nós oramos para que o Senhor aquieta o coração deles, ó Pai, Deus, provém, Senhor, tudo aquilo que eles precisam neste momento, Pai. Nós oramos por aqueles que casaram recentemente. Meu Deus, que o Senhor sustenta o lar dos Teus filhos. Meu Deus, que o Senhor possa ser o Deus de provisão. O Senhor possa, ó Pai, em nome de Jesus, abençoar a cada um. Oramos, ó Deus, por todos que estão conectados conosco neste momento. Ó Deus, não sabemos o que eles precisam agora, mas Tu sabes. Que o Senhor possa, nesse momento, abrir as janelas dos céus, derramar bênçãos sem medidas sobre eles. Ó Deus, abençoa o seu casamento, abençoa o seu lar, abençoa seus filhos, abençoa a sua vida. Oramos também para todos os fornecedores, Pai, que porventura estão conosco nesta hora. Ó Deus, também a eles, aquieta e acalma o coração, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Meu Deus, que a bênção do Senhor repouse sobre eles e que a graça do Senhor repouse sobre cada um nesta hora. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, meus queridos. Muito obrigado mesmo pelo carinho de sempre. Tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe vocês, tá? Amém. Deus abençoe. Um abraço. Amém. Beijo, obrigado. tchau. Amém.